dando prosseguimento aqui às nossas demonstrações. Então, no vídeo anterior, nós mostramos aqui o início da tabulação, não foi? Nós criamos aqui esta linha e nós podemos ainda fazer alguns ajustes. Por exemplo, se eu selecionar aqui estas linhas que foram construídas por meio da tabulação, e se você posicionar o ponteiro do mouse sobre a marca de tabulação esquerdo, se você pressionar e arrastar, você vai reduzindo ali o tamanho da linha. Está vendo? Eu estou colocando ali no número 12, número 11, mas se eu quiser retornar para a posição como estava antes, então nós podemos fazer isto também. Veja que aqui, quando eu aperto a tecla Tab, ele sai deste ponto aqui, não é? Exatamente desta posição para cá. Agora, eu posso também definir uma marca de tabulação inicial. Ou seja, suponhamos que eu quero que a linha comece na posição número 1 da régua, até esta posição. Então, eu poderia fazer assim. Por exemplo, vou fazer aqui um outro exemplo aqui. Vou clicar aqui no final desta linha, vou dar um Enter, e, dado o Enter, vou colocar assim. Vou dar um Enter, e agora eu quero que a linha comece exatamente aqui nesta posição. Deixe-me ver aqui as questões que eu fiz, foi a número 1, número 2, aqui eu não coloquei numeração, vou colocar aqui como número 3. Número 3, vou dar um espaço, vou clicar aqui novamente, vou dar um Enter, mais um Enter. Então, vamos lá, eu vou querer que a linha comece aqui nesta posição, posição número 1. Ou seja, porque se eu der um Tab, ele sai desta posição aqui, não é? Até aqui, onde nós definimos. Só que esta posição não é a posição número 1 da régua. Então, eu vou fazer assim, eu vou clicar aqui no final, já está lá o cursor, vou apertar a tecla Backspace. E aí, então, eu dou um clique aqui em cima do número 1, definindo esta marca de tabulação. Vou dar um clique, olha lá, cliquei. Então, agora eu tenho duas marcas de tabulação. Número 1, que é onde começa, e aí a linha irá começar a ser feita a partir desta posição. Quando eu teclar Tab, ele pular para cá, para esta posição. Quando eu apertar mais uma vez a tecla Tab, ele vem para esta posição, fazendo a linha. Então, eu vou apertar o Tab uma vez, olha lá, ele veio para a posição número 1, e vou apertar o Tab mais outra vez. Está vendo? Ótimo, não é? Então, vou dar um Enter, olha lá, Tab. Ok? E eu posso fazer ainda assim, eu posso selecionar, posso fazer este ajuste aqui da tabulação, trazendo aqui para uma posição específica, assim como também eu posso fazer aqui na posição inicial, deixando aqui mais ou menos no alinhamento aqui da questão, tá bom? E se porventura eu quisesse ajustar estes outros, eu posso selecionar assim e com ele selecionado, eu vou dar um clique aqui. Veja que nesta tabulação não tem o ponto inicial, não é? Eu posso selecionar e dar um clique aqui. Veja que desapareceu, não foi? Porque eu cliquei aqui. Agora, se eu apertar a tecla Tab, aperto o Tab mais uma vez, olha só o que ele fez. Ele já ajustou automaticamente. Então, vou fazer aqui novamente com este. Eu seleciono. Se eu clicar aqui no número 1, ele vai desaparecer, porque eu já tenho feito, não é? Eu vou clicar, desapareceu. Mas, como eu estou ainda com ele selecionado, vou apertar a tecla Tab uma vez, o recuo vai deslocando, vou apertar o Tab mais outra vez e ele acaba fazendo este procedimento. Ok? Então, era este ajuste que eu queria demonstrar, mas da mesma forma que nós criamos aqui esta tabulação de linha, nós vamos agora criar uma tabulação tracejada. Então, salve as alterações. Então, aperte agora as teclas de atalho Ctrl+O para exibir um novo documento e aqui nós fazermos o nosso exemplo. Então, eu vou definir aqui um outro estilo de tabulação. Suponhamos que a nossa necessidade aqui é fazermos uma lista com o nome e o e-mail de algumas pessoas. Então, eu vou clicar aqui no número 2. Suponhamos que eu quero que o alinhamento fique aqui a partir do número 2. E a lista de e-mail, eu vou clicar aqui no número 6. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos criar duas listas. Uma lista vai começar aqui no número 2
esta lista vai ficar alinhada à esquerda e a outra lista vai ficar alinhada na posição 6 da régua, no número 6 da régua. Então, vamos fazer o seguinte. Quando apertar o Tab, note que ele vem para esta posição, não é? Mas quando apertar o Tab novamente, eu quero que ele venha para o número 6, fazendo uma linha tracejada. Então, para que isso seja possível, eu vou apontar para cá, para a marca de tabulação do número 6, aqui, que está, e vou simplesmente clicar 2 vezes aqui com a ponta da seta. Tudo bem? Então, vou apertar 2 vezes. Apareceu aqui as 2 marcas, posição número 2 e a posição número 6. Então, você vai dar um clique aqui no número 6 e vai clicar agora no preenchimento número 2. Veja que poderia ser este aqui também, não é? Um exemplo. A diferença é que este tracejado fica mais em cima, mas começando aqui do meio do número. A diferença é que este preenchimento aqui, ele é um tracejado que começa do meio do número. Está vendo? Aqui não. Então, vou fazer assim, vou clicar aqui neste número, neste preenchimento, vou clicar em definir. Veja que primeiro eu cliquei aqui no número 6 e depois eu cliquei aqui no preenchimento número 2. Clico em definir e OK. Pronto. Agora eu vou escrever o nome de alguém, por exemplo, Pedro, e quando eu apertar o Tab, ele vai vir para esta posição fazendo um preenchimento. Olha lá, e vou colocar aqui o e-mail, por exemplo. Vou dar um Enter e agora eu vou apertar o Tab uma vez. Olha lá, ele veio para o primeiro posicionamento e vou escrever. Vou dar um Tab e assim por diante, ele vai fazendo todo o processo bem alinhado, bem ajustado. Vou dar um Tab. Então, tudo isso aqui é fictício, não é? Vou dar um Tab e aí, aos poucos, veja que ele vai alinhando aqui esta tabulação esquerdo, ele vai permitindo um alinhamento à esquerda. Aqui também, um alinhamento à esquerda e o preenchimento aqui tracejado. Vou escrever mais um nome, vou dar um Tab. Pronto, então este exemplo aqui foi uma tabulação com preenchimento tracejado. Então, salve as alterações, salve com o nome de tabulação exemplo 2 e nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Então, até lá!